Sabe, quando a gente pensa na criação do mundo pela mitologia grega, a cabeça vai logo para Zeus, né? Raios, titãs. Aquela grande briga de família cósmica. Exatamente, uma grande briga. Mas e se a história mais fundamental, a origem de verdade, começasse muito, muito antes? Como uma figura que não empunhava um raio, mas que, era a própria luz. É exatamente essa figura que a gente vai analisar hoje. Fanes, o deus primordial da luz. Com base nos materiais que a gente pesquisou, vamos mergulhar em quem foi Fanes, qual o papel dele na cosmogonia grega e por que esse deus, que é muitas vezes esquecido, é a chave para entender como os gregos imaginavam o início de tudo. Exato. E o legal de Fanes é que ele nos tira um pouco daquele campo de batalha divino, sabe? Uhum. E nos leva para um lugar muito mais filosófico. A história dele não é sobre poder, é sobre... Sobre existência. Ele é a personificação da ideia de que a ordem pode nascer do caos absoluto. É a primeira faísca de consciência num universo vazio. É uma história de criação bem mais sutil e, na minha opinião, muito mais profunda. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para quem está ouvindo e pensando, quem Fanes? Quem? Vamos do começo. Quem é essa figura? Então, Fanes é o protagonista de uma versão bem específica da criação, muito popular na tradição órfica. Certo, os órficos. Isso, que era uma espécie de corrente filosófico-religiosa na Grécia Antiga. Ele é, na essência, o deus da luz e da própria criação. E a descrição dele, que a gente encontra nos textos, nossa, é fascinante. Não é um deus com forma humana comum. É um ser radiante, com asas douradas, às vezes com cabeças de animais envolvendo o corpo. Uau! A imagem é de uma explosão de vida e energia. Então, já de cara, ele é bem diferente da imagem que a gente tem dos deuses do Olimpo, que são basicamente... Super-humanos, né? Completamente. Ele parece mais um conceito. Uma força da natureza. Exatamente essa a ideia. O simbolismo dele é muito, muito poderoso. Ele não é um deus que controla a luz, ele é a luz. A emergência dele do caos primordial, que era aquele vazio desordenado, sabe? Uma sopa de potencial. Certo. Não significa apenas a criação da matéria, significa o surgimento da consciência, da ordem, da própria possibilidade de existir algo que faça sentido. Ele é o primeiro ser a se distinguir do nada. Lendo o material, uma coisa que me pegou foi a dualidade dele. O texto diz: essa dualidade entre luz e escuridão faz de Fênix um personagem central. Isso significa que ele vivia em guerra com as trevas, tipo uma batalha do bem contra o mal. Essa interpretação mais moderna, né? Mas para os gregos a ideia era outra. Não era uma luta para aniquilar a escuridão. Era sobre equilíbrio. Equilíbrio. A chegada de Fanes não elimina o caos ou as trevas. Ele os ordena. A luz dele cria o dia, o que por consequência define a noite. Uma coisa não existe sem a outra. Ele é o princípio que estabelece os opostos complementares que regem o universo. Entendi. Então ele é menos um guerreiro da luz e mais um maestro cósmico, que dá a cada elemento seu lugar na sinfonia. Perfeito, é uma analogia perfeita. E essa dualidade se estende ao tempo. Fanes também simboliza tempo cíclico. A ideia de que tudo no universo, estrelas, vida, estações, está num ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Ele não é só o começo, ele é um motor do ciclo perpétuo. Se ele é essa força que traz a ordem, faz todo sentido que o próximo passo seja, a própria criação do mundo. Como isso aconteceu de fato? O que significa ser o princípio primordial. Na visão órfica, antes de Fanes, não havia nada além do caos. E é importante pensar no caos não como bagunça, mas como potencial puro, um vazio, indiferenciado. Ok. A chegada de Fanes é o Big Bang mitológico. Ele é o primeiro ser, a primeira distinção. Ao trazer a luz, ele literalmente estabelece as fundações para tudo o que viria depois. A ordem, a harmonia, as leis do universo. Ele é o arquétipo do Criador, aquele que transforma o caos em cosmos. Minha primeira reação é pensar, mas e Gaia, a Terra? Ela não veio primeiro? E Zeus, que é o Todo-Poderoso, onde eles se encaixam nisso? Parece que Fanes meio que rebaixa a importância deles. É uma ótima observação, porque parece mesmo.
Mas a tradição órfica propõe uma hierarquia diferente, mais filosófica. Pense assim, Gaia é o palco. O palco. E Zeus é o diretor da peça que acontece nesse palco. Fanes é o autor, a pessoa que imaginou o teatro inteiro antes mesmo de existir um palco. Que imagem boa. Ele não governa, ele possibilita a existência de tudo que pode ser governado. Gaia e Erebus são forças primordiais, sim, mas dentro de uma estrutura que Fanes inaugurou. Ele é a causa primeira. Certo. Então ele é o autor. Como ele escreveu o universo? Como foi essa criação na prática segundo essa tradição? O processo é descrito de forma muito poética. Fanes emerge do ovo cósmico no meio do caos, e a sua luz intensa começa a dissipar as trevas primordiais. E essa luz, como o material que a gente analisou aponta, não é passiva, não é só para iluminar o ambiente. Ah, não. Não, é uma força ativa, uma energia que começa a dar forma aos elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Então a luz não é só para ver, é uma força que constrói as coisas. Uma energia que tem, tipo, agência. Exatamente. A luz dele é o que dá forma, substância e ordem ao que antes era só potencial. Isso reflete uma visão filosófica muito importante para os gregos, a necessidade dos opostos para o equilíbrio. O dia precisa da noite, o quente precisa do frio. Fanes não destrói as trevas, ele as organiza e lhes dá um propósito dentro de um sistema. Ele inaugura a dança cósmica entre os opostos. Ok, ele estabelece os elementos, a base de tudo, e depois disso, o que ele criou? Qual a descendência dele? É aqui que a história fica ainda mais interessante e conecta tudo. Após estabelecer as condições para a existência, Fanes deu origem aos primeiros seres divinos. E o ponto crucial é: ele gerou os titãs. Peraí, como assim? Isso mesmo. Isso é uma bomba. Quer dizer que Cronos, Reia, Oceano, todos eles são filhos ou descendentes diretos de Fanes? Precisamente. Isso significa que Fanes não é apenas o criador do mundo físico, Certo. mas o progenitor de toda a linhagem divina que a gente conhece. Zeus, Hera, Apolo, todos, em última análise, descendem de Fanes. Ele está no topo da árvore genealógica de todo o panteão grego. Ele é o ancestral de todos os deuses. Se ele é o ancestral de todos os deuses, por que quase ninguém ouviu falar dele? Porque Zeus, seu tataraneto, digamos assim, virou a estrela do show e Fanes foi parar nas notas de rodapé da mitologia. Porque a religião olímpica, o culto a Zeus e aos 12 do Olimpo, era a religião pública, estatal, de cidades como Atenas. Era a religião da polis. Ah, entendi. A tradição órfica, por outro lado, era uma tradição de mistérios, mais esotérica, focada na alma individual, na purificação, na vida após a morte. Então, enquanto Zeus era o rei para todo mundo ver, Fanes era uma verdade mais profunda, reservada aos iniciados nesses cultos. Ele era a filosofia por trás do mito popular. Essa ideia de algo mais esotérico, mais secreto, me lembra de outra coisa que o material menciona: a conexão entre Fanes e os mistérios de Eleusis. A princípio, a ligação parece meio aleatória, né? Uma coisa são rituais para a deusa da colheita, outra é esse deus cósmico que, como você disse, não tinha um culto público. Qual é a ponte aí? A ponte não é de culto direto, é verdade. É temática e filosófica. Primeiro, vamos lembrar o que eram os mistérios de Eleusis, os rituais sagrados mais importantes da Grécia em honra a Deméter e sua filha Perséfone. Certo. O centro da história era o sequestro de Perséfone para o submundo e seu retorno, que trazia a primavera. O tema era o ciclo de morte e renascimento. Era sobre transformação, sobre a promessa de vida após a morte para os iniciados. Exato. Agora pense no papel de Fanes. Ele é o deus que literalmente traz a luz, ou seja, a iluminação, o conhecimento, para o vazio do caos. Ele personifica o renascimento do cosmos a partir do nada. Os temas centrais de Eleusis, renovação, transformação espiritual, a busca por verdades ocultas, são um eco perfeito da história de Fanes, mas em escala humana, na alma do iniciado. Sabe, tem uma frase no material que me pegou de verdade.
Diz algo sobre a busca pela verdade oculta sob camadas superficiais desta realidade materialista. Isso parece a chave de tudo, não? Tanto para Fanes quanto para esses rituais. É a chave de tudo. Tanto a história cosmológica de Fênix quanto os rituais de Eleusis são sobre a jornada da alma. É a jornada de sair da escuridão, seja a ignorância, o vazio, ou a morte simbólica de Perséfone no submundo em direção à luz. E a luz representa o conhecimento, a verdade, o renascimento espiritual. Os iniciados em Eleusis buscavam uma compreensão mais profunda do seu lugar no universo. E Fênix é a própria alegoria dessa busca em escala cósmica. Ele é a promessa de que a luz pode emergir da mais profunda escuridão. É impressionante como uma figura tão antiga ainda parece conversar com a gente. Quando você fala dessa luz que organiza o caos, é impossível não pensar nos nossos próprios caos internos, né? Como essa história ainda pode ser relevante hoje. O material que a gente tem sugere várias interpretações que são muito atuais. Primeiro, essa dança entre luz e escuridão. Hoje, a gente pode ver isso como um reflexo dos nossos desafios diários, da luta interna entre clareza e confusão, esperança e desespero. A história de Fênix é poderosa porque não promete que a escuridão vai desaparecer. Ela diz que a luz pode trazer ordem e significado para a escuridão. É sobre integração, não aniquilação. E a ideia da transformação? Essa é outra lição forte. Fênix representa o início de um ciclo eterno. Isso nos ensina sobre a necessidade de aceitar a mudança como a única constante. E não é só sobre se adaptar passivamente, é sobre entender que, para algo novo nascer em nós, algo antigo precisa morrer. É a lógica do renascimento aplicada à nossa vida pessoal e profissional. E há uma conexão que o texto faz com a ecologia que eu achei bem interessante. Sim, e é um ponto fascinante. Se Fênix é o criador do mundo natural, a figura dele nos lembra da nossa conexão intrínseca com a natureza. Mas dá para ir além. O fascinante é que isso transforma a ecologia de uma preocupação moderna para uma responsabilidade quase sagrada. Se o cosmos é, em essência, o corpo vivo que emergiu de Fênix, então a degradação ambiental não é só um problema prático. Certo. Na visão grega, seria uma profanação. Um ataque direto à ordem primordial. Uau, isso dá um peso completamente diferente à questão. Então, no fim das contas, a narrativa de Fênix é muito mais que uma história de criação. É um convite à busca por clareza, por significado, por ordem no nosso próprio universo. Então, resumindo o que a gente explorou, Fênix é essa figura impressionante, o deus da luz, que rasga o caos primordial. Ele não é só um criador, mas o princípio da ordem, o maestro que equilibra luz e trevas. Descobrimos que ele é o ancestral de toda a linhagem divina, dos titãs aos olimpianos, o que muda bastante nossa perspectiva. Muda tudo. E, talvez o mais profundo, vimos como sua história ecoa em temas universais de renascimento e iluminação, conectando-se filosoficamente com os mistérios de Eleusis. Exato. No final, Fênix nos oferece uma visão da mitologia grega que é menos sobre guerra e disputa de poder, e mais sobre harmonia, equilíbrio e o ciclo eterno da vida. É a metafísica por trás dos mitos mais famosos. Ele nos lembra que para os gregos a filosofia e a religião muitas vezes caminhavam de mãos dadas. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Se a essência de Fênix é a consciência e a ordem emergindo do caos primordial, qual seria o papel da luz? Seja ela o conhecimento, a clareza de pensamento ou a autoconsciência na organização do nosso próprio caos interior e das incertezas da vida moderna.